Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje a última aula, né, dessa sequência que já deu o que falar. A gente começou falando de lixo, falando de meio ambiente, falando de realismo, falando de naturalismo, romantismo, tudo junto e misturado. O Curtiço, que foi um sucesso lá no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, onde vocês viram lá o trailer, todo mundo pedindo. Está lá, para quem quiser acompanhar, deixei em destaques, tá bom, professores? Coloquei várias coisas hoje da aula que nós falaríamos. Olha, eu pretendo dar conta dessa aula, mas eu sei que essa aula, eu me sinto incapaz de traduzir para vocês tudo o que essa aula significou para mim, desde o momento que eu preparei. Foram uns 2 dias preparando só essa de hoje, 5 horas por dia. Foi uma aula que me deu muito trabalho, mas me fez, assim, tem um significado gigante. E se eu travar até o final da aula, porque é uma aula, sabe, que faz a gente pensar e refletir muito, eu já quero que vocês compreendam isso, que a aula vai além da minha capacidade, mas eu espero atender aqui minimamente aos requisitos dessa aula. E eu estou aqui com uma pessoa super mega plus, famosa aí do Instagram, que faz sucesso nas redes sociais, que é a Bianca. E aí, Bianca, tudo jóia? Tudo sim. Boa tarde, professora, alunos, professores que estão assistindo essa aula. Gente, a Bianca tem um Instagram. Qual é o Instagram mesmo que a gente tem que seguir lá, porque é sucesso? É o @stud_CMSP, tá aqui embaixo, ó. Tá? E a Bianca, ela é aluna da segunda série, mas, assim, ela está preparada para atuar na terceira série comigo hoje. Não passei nada para ela, falei, vai ser surpresa para você, ela da terceira série, surpresa para todos. Então, a Bianca está aqui, ela tem muita capacidade. Quem acompanhou ela da segunda série já viu, ela deixou um seminário também já pronto aí na agulha, explicando coesão e coerência. Sim, vocês têm ideia do que é isso? Pois ela explicou. Então, gente, vamos de aula hoje, vamos à habilidade e aos objetivos da aula. Tem lá o objetivo da aula, vou pedir para você ler o objetivo, Bianca, as habilidades não precisam, tá bom? Então, lê para a gente lá. Relacionar os aspectos linguísticos da produção literária moderna às condições de produção textual e à construção de sentidos do texto, a partir das atividades do caderno do aluno Aprender Sempre. Então, gente, vocês podem dar um print na tela aí e ver que hoje nós vamos trabalhar a produção literária da modernidade, os aspectos, né, desta produção. E vocês têm aí os conteúdos de hoje: poema concreto, luxo, lixo. Eu nem falei o nome da aula, né, gente? O nome da aula é Luxo, Lixo, de Augusto de Campos, concretismo, realismo, naturalismo, quarto de despejo, diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus. E o poema O Bicho, de Manuel Bandeira, se der tempo para encerrar, porque eu incluí esse poema depois que ela já estava pronta, por causa da indicação de vocês, professores, falando que iriam trabalhar esse poema com esse tema, né, da aula que a gente vem trabalhando, na verdade, dessa sequência que a gente vem trabalhando aí já há 4 dias. Onde está essa atividade? No caderno do aluno, aulas 6 e 7, páginas 22 a 26. Então, acompanhem com a gente. Eu vou pedir agora para vocês relaxarem onde vocês estão e prestarem bem atenção em um vídeo. Então, eu não vou ficar explicando muito o que eu falei na outra aula, eu vou deixar o link por conta de vocês. Vocês vão prestar atenção neste vídeo que eu vou colocar e depois a gente volta para discutir o que aconteceu. Presta bem atenção, porque agora é literatura, mas uma literatura que eu não expliquei. Vocês vão primeiro sentir, para depois a gente partir para as discussões. Vamos lá, então? Atenção nesse vídeo.
Então, como vocês podem ver, eu acabei de passar para vocês o poema concreto. Vou pedir para colocar na tela para vocês verem a imagem que fica novamente, se vocês puderem. Exatamente. Olha aí a imagem que se forma, né? Luxo, 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 e a palavra maior que se forma lixo, é uma imagem, né? É uma imagem. Então, observaram bem? Eu vou fazer uma pergunta agora relacionada ao vídeo que eu acabei de passar. O que você viu? 1 minuto e a gente já volta. Vamos às percepções de vocês, que é um poema concreto, e isso eu já falei. Eu quero saber o que você viu, mas, na verdade, era o que você sentiu, né? Mas eu joguei o que você viu porque o poema ele é visual, então, por isso que eu fiz essa pergunta, foi proposital. O que eles viram, Bianca? A professora Luciana mandou a resposta do Rian, um monte de palavras luxo. A professora Fabiana disse que a aluna dela, Michele, falou que deu medo, mano. KKKK. O Murilo disse, eu vi repetição de palavras. Uhum. E a professora Flávia disse que as palavras em forma de tijolos. Ela vai se formando, né? Interessante. Então, a percepção de cada um. Você tinha me falado que alguém falou assim, passei mal com a música. Você leu isso? Não lembro Sim. Quem foi. Passei mal com a música. Porque o som também é muito forte aí. Por isso que eu trouxe em forma de vídeo. Apesar que esse poema ele é o visual só, tá? Mas a gente trouxe em forma de vídeo para trazer mesmo essa percepção. Então, é a imagem falando, com poucas palavras, ou uma palavra, ou 2 palavras, no caso, trazendo toda essa percepção. Esse deu medo humano, para mim, foi muito forte, e essa música É isso, acho que vocês estão sentindo a mesma coisa que eu senti. Então, como é interessante esse diálogo que a literatura nos proporciona, da gente conseguir sentir a mesma coisa, né? Isso é muito interessante, isso nos aproxima. Eu vou fazer um panorama muito rápido sobre o concretismo, como eu já disse, não vou dar conta de concretismo aqui, mas um panorama muito rápido desse assunto. Faz parte da vanguarda de 1950. Então, as vanguardas europeias aí que foram eclodindo na Europa, os movimentos, vamos romper com tudo, chega de mesmice, são movimentos simultâneos, eles vão bombardeando dadaísmo, expressionismo, vocês viram ou estão vendo, não sei bem, na matéria de arte, né, que trabalha também o cubismo e assim por diante. Eles vinham aí eclodindo nessa época, então, de 1950, ali perto. Iniciou-se em 1952 com a publicação da revista Noigrandes. Aí você fala, professor, o que é Noigrandes? Acho que nem quem fez sabe o que significa. Porque o pessoal que pertencia a esse movimento, eles estudavam a origem da linguagem, palavras arcaicas, e é uma palavra arcaica que não tem nenhuma tradução muito definida. Então, eram os caras que gostavam de estudar, né, de trazer essa coisa da linguagem lá do passado, de montar uma coisa diferente. Então, não tinha muito significado, era estudar.
Entendeu, Bianca? É assim, a carinha da Bianca aqui, professora. Vamos lá. Concretismo. Poesia espacial. Poesia espacial não é poesia do espaço, Star Wars, não. Poesia espacial é usar o espaço da folha, o espaço da página, de uma forma diferente. Vocês vão agora conhecer o que vocês sempre quiseram saber, que é o que tem aqui, né, gente? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Então, ao escrever, a folha tem todo esse espaço aqui, né? Todo esse espaço. Eu começo a escrever sempre desta forma, usando, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, bonitinho assim. Só que esses caras, eles queriam explorar a página de uma outra forma. Eu posso escrever, sabe, fazendo círculo, escrever em diagonal, e daí? Eu posso usar, eu vou... Vocês perceberam o luxo, lixo, lixo, luxo ali, como é que se dá? Então, não tem essa de o verso, aquela organização, sabe, em versos? Então, é isso. Vamos ali para a estrutura. Estrutura, verbo, foco, visual. Palavra, voz e imagem. Então, a gente já explorava, antes do concretismo, a palavra, os sons dessa palavra, né? As rimas, essa forma de linguagem. Porém, quando chega aqui, eu vou para além disso, eu vou para o visual. Então, esse poema mesmo, que a gente acabou de colocar aí, o luxo, lixo, ele é visual, ele é uma imagem. O poema, imagem. Imagem, poema, certo? Por que eles exploraram isso? Porque uma grande influência da publicidade também nessa época, e vocês podem perceber que eles vão trabalhar muito com a imagem, e é até uma crítica. Tem um que chama Coca-Cola, tá? Que é um poema concreto, que vai trazer essa questão da Coca-Cola também, até uma denúncia aí da publicidade. Então, eles vão trabalhar a literatura denunciando e mostrando que a publicidade invadiu, nessa época, né, invadiu, tomou conta aí dos meios de comunicação, eles trazem isso. Poucas palavras e sem pontuação, então vocês viram já no poema Lixo, Luxo, não tem pontuação propositalmente, não é porque o cara não sabe escrever. E a abolição do verso? Acabou. Com a influência aí de Oswald de Andrade, que traz essa coisa de poucas palavras, esse rompimento e tal. Conseguiu saber tudo de concretismo? Claro que não. Você vai pesquisar, porque não dá tempo de falar tudo, porque a aula não permite. Tem também no caderno do aluno mais coisas que vocês podem pesquisar. E o professor de vocês que vai saber explicar muito bem e muito mais do que eu aqui, certo? Agora vamos a uma pergunta que eu vou fazer para a Bianca. Bianca, você sabe a origem da palavra favela? O que tem a ver com a aula, né? Mas vamos lá, sabe? Não a origem da palavra favela, mas eu sei por que surgiu a favela. Interessante. Sabe por que surgiu? Sim. Mas quando surgiu, não, né? Eu vou pedir para... Será que você consegue ler o que está ali na tela? Aquele nome que nem a prof consegue, que eu me enrosco. Ainda mais quando eu estou ao vivo, me dá um trava aqui, que eu começo a engasgar. Mas você consegue, Bi? Ler? Vamos tentar. Vamos tentar, vamos lá. Quinidósculos quercifólios. É isso aí, vamos lá. Pode ler ali embaixo também. Durante a campanha de Canudos. Durante a campanha de Canudos, 1896 a 1897, o termo favela passou a designar também qualquer conjunto de habitação precária. Gente, então, a gente tem a origem da favela. O poema Lixo, Luxo, Lixo não ficou solto, não, tá? Lá no final da aula a gente amarra, tá bom? Segura a onda aí. Então, eu tenho esse termo favela, ele vem lá da campanha de Canudos, lá da época da Guerra dos Canudos. Lembram-se da Guerra dos Canudos, que teve professor que quase infartou, porque eu não falei de literatura e estava falando de meio ambiente? Então, é isso, essa época, né, da Guerra dos Canudos. Então, eles olhavam para aquela cidade, o Belo Monte, e eles viam essa planta que vocês acabaram de ver aí, que tem esse nome lindo que a Bianca leu, e eles viam aquele povo e começaram a chamar o povo da favela, o povo da favela, então, em Guerra de Canudos. Eu indico para vocês que assistam o filme Guerra dos Canudos, porque vocês vão conseguir entender bem o contexto. E tinha um cara lá, nesse filme, que ele fazia o papel do jornalista, né? Ele trazia ali as notícias. E aquele cara, Euclides da Cunha, que escreveu um livro que tem muito a ver com essa história e é da nossa literatura pré-modernismo. Professora, não sei, seu professor vai explicar tudo para você, porque ele sabe e ele vai explicar. Então, é só para vocês saberem que o nome favela vem de Guerra dos Canudos. Ficou claro, Bianca? Agora sim. Agora sim. Então, vem dessa época da Guerra dos Canudos. Para saber mais,
Assista ao filme, pesquise, pergunte ao seu professor, porque agora a gente vai mais para frente. Voltando à aula anterior. A Luísa Azevedo narrou o cotidiano dos moradores lá no livro Cortiço, que vocês viram na aula passada. Olha a situação. Só que agora, gente, nessa aula, então a gente focou, aí é onde começa a me travar aqui. A gente focou na questão do homem comparado ao animal. Do homem sem dignidade, do homem sem condições básicas. E isso é denunciado na literatura de Aloysio Azevedo, em Cortiço. Ele mostra isso, muito claro, já no naturalismo. Só que hoje aqui, a gente não vai trabalhar com linha do tempo da literatura, porque a literatura é muito mais do que seguir cronologicamente. Quando você for pegar um livro, você não vai ficar, esse livro pertence ao realismo. Você vai ler, você vai viver, e é isso que essa aula vem trazer hoje. Então, só que a gente vai um pouquinho para frente. A gente tem a Aloysio Azevedo falando do cortiço, da vida no cortiço, do que acontecia ali, como que aquelas pessoas viviam. Eu vou pedir para a Bianca ler um trechinho, só para a gente relembrar dessa parte. Vamos lá, Bi? O cortiço de Aloysio Azevedo. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente. Uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros levaram a cara. Incomodantemente, debaixo do fio da água, que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se, as mulheres precisavam de aprender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se lisa tostada, nudez nos braços, desculpa, me perdi, e no pescoço, que elas despiam. Suspende-se o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não se molhar o pelo. Ao contrário, estendiam-se a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando-a, fungando-a, contra as palmas das mãos. Gente, a gente tem um retrato do banho matinal do cortiço. Era assim que acontecia. Sem ordem, sem decência, sem dignidade. E agora eu vou falar de um livro que me toca muito. A gente vai para além, a gente vai para a literatura marginal, a gente sai agora dessa linha do tempo, a gente se liberta disso e vai para Quarto de Despejo, um diário de uma favelada, de Maria Carolina de Jesus. Vocês, com certeza, já devem ter ouvido falar desse livro. E eu vou fazer uma pergunta. Eu vou deixar 1 minuto, 30 segundos, eu nem sei bem aqui. Vamos lá, pergunta. Você sabe qual é o assunto mais abordado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus? Eu vou dar 30 segundos e a gente já volta. E no chat saiu disparada fome, mas também surgiram palavras como miséria, e fome de novo, desigualdade, a dor pela causa, o desleixo dos governantes, muita coisa. Gente, vocês então conhecem bem o livro, O aluno que não conhece, é bom ler. Esse livro ele não segue regras gramaticais, ela escrevia o que ela vivia, o que ela tinha para escrever. E a gente vem aqui para a aula trazer, o poeta escrevia sobre o amor, O poeta escrevia sobre a vida, a Aloysio Azevedo escreveu o Cortiço, mas ele morava no Cortiço? Não, ele não tinha lugar de fala. Ele falava sobre os outros, ele descrevia os outros. Maria Carolina de Jesus, ela falou do que ela viveu. O livro ele é tão denso que eles tiveram que tirar várias partes que falavam da fome porque não dava para ler. Não dava, era impossível você ler um livro que falasse tanto de fome. Você já imaginou a fome ser o motivo da sua escrita? Você já parou para pensar em a fome te mover para escrever? Eu tive a sorte de nunca passar fome. Você também não, Bianca?
mas só de imaginar, eu não consigo falar de um assunto tão forte e não me tocar, e não me tremer as mãos, e não me doer. Então, ao preparar essa aula, eu chorei, ao rever essa aula, eu chorei, e eu já tinha dito para eles aqui, eu não sei se eu vou aguentar até o final da aula. Então, eu vou ler para vocês aqui, apesar de se tratar, lá na tela, apesar de se tratar de falta de saneamento básico, das condições precárias da favela, a fome é predominante do livro. Alguns trechos, inclusive, foram retirados para causar menor impacto ao leitor. Então, ela não escrevia porque ela estava vivendo o amor, ela não escrevia porque ela queria estudar a vida do povo, da favela, ela escreveu porque ela sentia fome. Então, isso é mais do que eu possa explicar. Eu não pude colocar os trechos do livro dela para vocês aqui por causa dos direitos autorais, mas eu vou recontar. Eu fiquei quando eu... Opa, não vou mostrar a capa, prometi que eu não ia mostrar, tá? Só mostrando para vocês, aqui, né? É aqui, né, gente? O quanto, acho que não sei se dá para vocês verem aqui, ó, o quanto eu fui procurando espaços onde eu pudesse ver o que seria melhor para trazer para vocês aqui nessa aula. Então, foi um livro que eu parei várias vezes para chorar, porque, deixa eu não mostrar, para chorar porque é muito forte, é muito duro. E aí ela começa contando como que ela foi parar na rua, né? Como que ela foi parar no quarto de despejo. Então, ela fala que em 1948, eles começaram a demolir as casas, né, para construir edifícios. E nós, ela conta dela, que eram os pobres que residiam onde? Nos cortiços. Né? Naquela habitação que era o cortiço, foi jogado, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que ela chama a favela um grande quarto de despejo da cidade, porque nós, pobres, somos tratados como os trastes velhos. Isso está no livro, não disse exatamente com as palavras dela por causa dos direitos autorais, mas eu trouxe para vocês isso. Então, é muito duro, né? Você sai do cortiço e agora você vai para a favela. Porque eu quero? Não, por causa de política pública, como eu disse numa aula anterior. Eu vou, além disso, mais um trecho, que eu vou também reescrever aqui para poder... Ela fala, os pobres vivem às margens do rio. As margens do rio são os lugares de lixo e dos marginais. Olha por que eu falei tanto lixo em todas as aulas. Às vezes era para falar resíduos químicos que são jogados no mar, eu falava lixo, eu falava de propósito, né? Catadores de lixo, sim, não falei de coletor de lixo em tempo algum. Eu falei do catador que vai para o meio do lixo pegar um papel, um resto que você joga lá, que você nem pensa que alguém vai pegar. Eu falei desse catador, eu não falei de coletor. Né? Então, é dessa pessoa. As margens do rio. Gente de favela é considerado marginal, daí surge a literatura marginal. Não se vê mais os corvos voando às margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos. Eu não consigo falar isso, não me dá vontade de chorar aqui, porque é o homem tomando o lugar do bicho. É o homem depois do bicho. Eu vou deixar aí na tela, para vocês verem, qual a relação entre o poema concreto Luxo, Lixo e a obra Quarto de Despejo. A gente não tem mais tempo para deixar para vocês discutirem e tal, mas essa relação do luxo e do lixo, né, para que alguns vivam e desfrutem de bens materiais, outros pagam um preço muito caro por isso. Então, a nossa desigualdade social, o problema social está muito mais, a violência, entre outros, está muito mais lá naquela cidade dos ricos do que na favela, do que no lugar do pobre. Então, eu acho que uma literatura dessa é uma literatura que nos faz ser humanos, né? Perceber a dignidade humana que é preciso ter. Você consegue ler, Bi, esse poema? Vamos lá. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Foi um poema que vocês trouxeram para a gente. Tem um documentário, Ilha das Flores, que eu também não aguento assistir não chorar, porque é o homem comendo o resto do porco.
Esse aqui não dá tempo de passar, mas essa mensagem que eu quero deixar para você. Para você, o que significou essa sequência de aulas? Não responda para mim, responda para você. Qual o significado disso tudo? Trouxe o significado para a sua vida? Fez diferença na sua vida? Não fez alguma? Isso não importa para mim. Eu quero que importe para você. Essa aula não tem que fazer, você não tem que me dar resposta de nada. Responda para você mesmo. Foi por isso que eu pedi para você não ver Bianca a aula antes. Ela chega a estar com o olhinho aqui, meu Deus do céu. Porque era uma aula que eu queria que você vivesse comigo esse momento. E vocês que estão aí na tela, vivessem esse momento. E produza um poema concreto, um verso, uma imagem, uma música, uma frase, um anúncio publicitário, enfim, uma coisa nova que vocês acharem que devem produzir. Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero ter colaborado aí com o aprendizado de vocês. Bi, maravilhosa, volte sempre. E até a próxima, gente, com o Mauro voltando aí de Dubai para dar aula com a gente. Beijo grande, avalie a nossa aula. Tchau, tchau.